Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, subo hoje a essa tribuna para falar das Forças Armadas do Brasil. Subo hoje a essa tribuna para reverenciar homens e mulheres que prestaram e prestam serviços inestimáveis à nação. Senhor presidente, não é à toa e nem por acaso que estou aqui neste momento para hipotecar o meu apoio singelo às nossas Forças Armadas. Na semana que passou, assisti mais uma das ações do Exército Brasileiro na distribuição de água junto às populações que amargam a seca e que já dura quase 4 anos em alguns estados do Nordeste do Brasil. Diariamente, vemos nos jornais televisivos e impressos a atuação de nossos soldados na construção de estradas, no atendimento médico aos ribeirinhos, no reforço, no resgate e ajuda às populações vítimas de calamidade pública. Sem falar, senhor presidente, da defesa de nossas fronteiras contra o tráfico de drogas e armas e também o contrabando. Mesmo sabendo da imprescindível tarefa que as nossas Forças Armadas realizam, o governo brasileiro tem sido injusto e cruel com os homens e mulheres de nossas armas. Para que fique registrado o meu repúdio ao descaso com que os nossos militares têm sido tratados. Resgatei um texto, senhor presidente, um texto apócrifo, que circulou nas redes sociais já há algum tempo, e certamente deve ter sido escrito por um militar desencantado com o seu país. O texto tem como título: Chamem o Exército. Vou ler aqui o que diz o texto. A PM precisa de ajuda na pacificação do morro. Chamem o Exército. A Anvisa não consegue inspecionar o gado no campo. Chamem o Exército. O IBAMA não dá conta de coibir os desmatamentos. Chamem o Exército. O governo federal e os governos estaduais não constroem estradas. Chamem o Exército. As chuvas destroem as cidades e deixam centenas de desabrigados. Chame o Exército. Caiu um avião no mar ou na selva. Chame o Exército. No caso de calamidade pública, a Defesa Civil sozinha não resolve. Chame o Exército. A dengue ataca. Chame o Exército. Para garantir as eleições livres e seguras, sempre o Exército. Tem que vacinar a população em todos os rincões. Chame o Exército. Para garantir a segurança a presidentes, primeiros ministros e visitantes ilustres de outros países, como ocorreu na Rio+20, chama o Exército. Para a Copa do Mundo de 2014, todos viram, chama o Exército Brasileiro. E para as Olimpíadas de 2016, com certeza, mais do que nunca, vão chamar o Exército Brasileiro. E o desencantado soldado continua. Já um reajuste salarial condizente? Não temos. Adicional noturno? Não temos. Periculosidade? Não temos. Escala de 24 por 72 horas? Não temos. Hora extra, PIS, PASEP, adicional por tempo de serviço? Não temos. Residência fixa? Não temos. Certeza de descanso no final de semana? Não temos. Senhor presidente,
e colegas deputados, a população sabe e não se esquece nunca do papel do nosso Exército, bem como da Aeronáutica, da Marinha, que atuam não só em defesa da nossa soberania, como na pesquisa, no desenvolvimento tecnológico de nosso país, e atendem às populações em situações de vulnerabilidade. Só quem parece não saber, não querer saber ou se esquecer é o governo brasileiro. Há 14 anos, esses nossos homens e mulheres das armas não recebem reajustes salariais condizentes com o trabalho que realizam e a importância que tem para o Brasil. Há quase 14 anos se trata os militares como cidadãos de quinta categoria, cujo mal feito foi a partir de 1964, tirar o país da 49ª posição para a 8ª posição entre as maiores economias do mundo. Foi desenvolver a indústria naval e aeronáutica, criar a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa, a Empresa Brasileira de Telecomunicações, multiplicar-se por 9 a potência elétrica instalada, multiplicar por 6 as reservas de petróleo e multiplicar por 15 as receitas com as exportações. As fronteiras econômicas ficaram maiores com a adoção do mar de 200 milhas. 20 milhões de trabalhadores rurais foram incorporados à Previdência Social. Criaram-se instrumentos sociais como o Fundo de Garantia, o PIS e o PASEP. A alfabetização foi ampliada com o Mobral. E o projeto Rondon levou estudantes a praticar suas funções no interior do país. Só para citar algumas ações realizadas. Certamente, equívocos foram cometidos. Todavia, os brasileiros, aqueles que trabalham, estudam e criam seus filhos nas lutas do dia a dia, sabem o que representaram e o que representam as Forças Armadas brasileiras. Só quem não sabe são aqueles que dizem ter e contar com um tal de exército de Stedley. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, desde que entrei para essa Casa de Leis em 2011, tenho recebido o apelo dos servidores militares para que consigamos, por meio de leis, fazer-lhes justiça. E digo sem medo de errar, que o governo que aí está não tem o menor interesse sequer em escutar. Um dos direitos que vimos lutando para conseguir valer é o pagamento dos 28,86%. Já ganhos, inclusive, em todas as instâncias na justiça brasileira. Fizemos várias audiências públicas nessa casa e convidamos os ministros da Defesa e do Planejamento. Sem falar nas visitas que fizemos no Gabinete Civil e aos referidos ministérios. Nenhum deles sequer aventou a possibilidade de estudar a questão do pagamento. A senhora Miriam Belchior, ministra do Planejamento à época, teve a pachorra de dizer que talvez pudesse pensar em pagar o que o governo deve aos militares, na forma de precatórios. Isso é um absurdo, é um desrespeito sem tamanho, mas não ficamos parados. A senhora Miriam não conseguiu nos paralisar. Criamos no âmbito das comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional a subcomissão especial para acompanhar a política salarial dos militares e as negociações sobre salários dos militares, da ativa e dos inativos. Isso nos trouxe mais fôlego para fazer a interlocução junto à Comissão Mista do Orçamento. E com isso, convencer o relator, senador Romero Jucá, a incluir no orçamento deste ano uma rubrica para o pagamento dos 28,86%. Temos trabalhado também
para salvar o Hospital das Forças Armadas, que vem vivendo a mesma doença governamental do descaso. O HFA, que é um hospital de referência no Brasil, está com as UTIs fechadas, evasão de profissionais em razão da baixa remuneração. Estamos lutando para reverter esse quadro e não vamos esmorecer. Senhor presidente, quero reafirmar aqui dessa tribuna da Câmara dos Deputados o meu respeito, a minha homenagem aos homens e mulheres que compõem as Forças Armadas do Brasil e dizer-lhes que vamos continuar lutando pelos seus direitos trabalhistas e sociais, bem como pelo respeito, a honra que merecem e continuam merecendo de todos nós brasileiros de bem. Portanto, senhor presidente, concedo uma parte a Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Exalci. Falou muito bem. Acompanhei todos os governos militares. O Brasil progrediu realmente nas 200 milhas. O pró-álcool, numa falta de combustível imensa, foi a época de 1973. O presidente Geisel era da Petrobras na época, começou o programa do álcool, e se tem álcool hoje, devemos a ele. E que eu percebi também, todos os governos militares, todos, sem exceção, Castelo Branco saiu com o Aero Willis, mais nada, que já era dele. Costa Silva saiu sem nada, saiu morto. O Médici saiu pobre também. O Geisel só com a casa lá em Teresópolis. Figueiredo morreu na pobreza. Ao contrário dos governos que vieram posteriormente, todos estão muito bem. E eu tenho certeza que o Brasil cresceu e muito nessa época. Realmente, tive a honra de servir no batalhão da Guarda Presidencial aqui em Brasília em 1978 e fui até homenageado esses dias aí. O Exército faz muito pelo Brasil, as Forças Armadas fazem muito pelo Brasil e nós perderam 4 ministérios, que era o Ministério do Exército, da Aeronáutica, da Marinha e do Estado-Maior das Forças Armadas. Então, sucateando as nossas Forças Armadas. Muito obrigado. Agradeço a parte de Vossa Excelência, deputado Edson Moreira. Concedo a palavra também ao nosso querido colega nosso. Primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência pelo discurso decorrido aqui no Grande Expediente. Vossa Excelência fez uma leitura muito complexa e completa aí na questão da situação do Brasil. Gostaria de, como um companheiro de Vossa Excelência na Comissão de Educação aqui, compartilhar o que tenho tido e ouvido ao longo dessa última semana e principalmente das últimas 2 semanas, da preocupação que nós temos e é recorrente inclusive na questão do FIES, né? A dificuldade que muitas pessoas estão de aplicar ao FIES e a insegurança que tem dado. Então quero aqui fazer a parte dizendo dessa preocupação com a gente, mais uma vez parabenizar Vossa Excelência pelo discurso muito bem colocado aí ao longo do dia. Obrigado, deputado Mário. Deputado Paulo Biaco, prazer. Meu caro deputado Exalci, eu quero parabenizar o discurso de Vossa Excelência, fazendo referência especialmente à forma dedicada com que Vossa Excelência representa o Distrito Federal aqui na Câmara dos Deputados. Fui seu colega na Comissão de Ciência e Tecnologia e pude atestar, quando presidia aquela comissão, a sua dedicação aos grandes temas nacionais. E hoje, de forma não diferente, Vossa Excelência faz um quadro grave da situação do nosso país. Queria apenas contribuir com a fala de Vossa Excelência, fazendo referência àquilo que eu compreendo como um dos maiores erros, equívocos, por que não dizer um equívoco escandaloso do governo nacional, quando investe em países da vizinhança do nosso continente, ou mesmo em países africanos, ou em países do Caribe, como é o caso de Cuba, valores próximos de 30 bilhões de reais, através de financiamentos com juros subsidiados, na casa de 6% ao ano,
quando todos sabem estes recursos custam 12% ao ano, causando, portanto, outros 30 bilhões de prejuízo para a nação brasileira. O mais curioso, meu caro deputado Exalci, não pretendendo me alongar numa parte a Vossa Excelência, é que estas obras, feitas a preço camarada, com prejuízo aos cofres nacionais, são exatamente voltadas para a construção da infraestrutura de portos, rodovias, ferrovias, usinas elétricas, termoelétricas e hidrelétricas, que não estão sendo construídos pelo governo federal no nosso país, o que para mim, por si só, já é escandaloso sob todos os aspectos. Portanto, eu quero contribuir com Vossa Excelência, com mais essa informação que Vossa Excelência domina e conhece, para que Vossa Excelência possa, com a capacidade que lhe é peculiar, dedicar-se a esse tema que por si só marcará este governo e este tempo da história nacional como um dos mais vergonhosos da nossa recente história. Muito obrigado. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Deputado Exalci, eu queria aqui primeiro parabenizar Vossa Excelência pelo discurso. O tema é mais que atual. Infelizmente, alguns parlamentares que usam essa tribuna muitas vezes tentam negar o óbvio. Vossa Excelência traz aqui a crise e o caos que se encontra na gestão pública brasileira. Ontem, acompanhando aqui a votação de uma matéria, eu vi o líder do governo falando que a defesa do pobre não era prioridade para esse governo. E eu vejo que a defesa do pobre, os professores, a educação, as Forças Armadas e outras tantas questões que são de interesse do povo brasileiro não são prioridades. Prioridade é se manter 40 ministérios, prioridade é transferir para o bolso do trabalhador, do contribuinte, a conta do roubo da Petrobras. Prioridade é transferir para o brasileiro a incompetência na gestão da presidente Dilma. Então, Vossa Excelência aqui está de parabéns por trazer o tema, um tema que palpita em todos os cantos do nosso país e que, infelizmente, tem parlamentares que não ouvem. Então, aqui, mais uma vez, finalizando, lhe parabenizar pelo assunto. Obrigado pela parte de Vossa Excelência. Deputado Exalci, me conceda uma parte. Deputado Federal Cabo Sabino. Em primeiro lugar, parabenizar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento, principalmente no tocante às Forças Armadas. Esses homens e mulheres que hoje fazem parte dessas forças, da nossa força, da Força Armada do nosso país, têm tido 1001 utilidades. Como o senhor bem falou, quando falta qualquer um dos órgãos, chama as Forças Armadas. E por incrível que pareça, quando chega, fazem bem feito, porque são treinados e preparados para fazer o melhor por este país, o melhor por essa nação, o melhor pelo povo brasileiro. Eu só gostaria que fossem vistos também com o melhor, o que nem sempre ocorre. São assim suas promoções, como é o caso dos sargentos Queza da Aeronáutica, que estão aí amargando há décadas, sendo negada a estes homens e mulheres uma ascensão profissional que eles têm direito, que fosse também dado o melhor no quesito salários, porque hoje as Forças Armadas vivem defasados seus salários, o que nós somos, as polícias militares do país, que são constitucionalmente as forças auxiliares do Exército Brasileiro, mas em muito estado, o soldado da polícia ganha mais do que o soldado do Exército. Então, as Forças Armadas vivem em decadência porque não tem tido o olhar do governo federal, e não me refiro apenas à presidente Dilma, mas aos seus antecessores também, que não têm cuidado das nossas forças com o devido respeito e zelo que elas merecem. E por isso, nesta tarde, parabenizo Vossa Excelência por lembrar de verdadeiros heróis e guerreiros anônimos que fazem a segurança da nossa pátria e da soberania deste país. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Senhor presidente, quero também aqui fazer um apelo a todos os parlamentares, mas de uma forma especial, aqueles que atuam na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para que a gente possa, de fato, dar uma atenção especial às Forças Armadas. A indenização de transporte, a última atualização de fato feita foi em 1995. Está totalmente desatualizada. Os militares hoje das Forças Armadas, quando tem que se deslocar,
tem que tirar dinheiro do bolso para pagar, mesmo não sendo opção do militar. Isso é um absurdo. Para vocês terem ideia, o auxílio salário família do militar é 16 centavos. Não paga a tinta do contra-cheque. E ninguém faz nada. As Forças Armadas, aqui no Hospital das Forças Armadas, os médicos, o concurso público lançado, o edital, o salário de 20 horas, R$ 3.900. Os médicos cubanos são remunerados mais do que o dobro do que os médicos das Forças Armadas. Por isso está fechando tudo. Então, aqueles que não têm o ódio no coração, aqueles que não conseguiram ainda esquecer essa questão de 64, nós precisamos resgatar as Forças Armadas. Não é só a questão do salário família, do auxílio transporte. Os 28,86 é uma vergonha. Os militares foram conduzidos a não entrarem na justiça. Aqueles que entraram, que foram poucos, ganharam e receberam. Aqueles que não entraram, que seguiram a orientação do comando, e as Forças Armadas têm essa natureza da hierarquia, da obediência, foram prejudicados. E agora o governo não quer pagar. E a ministra vem com a cara de pau para dizer, querendo, se pagar um dia, é com precatório. Quero agradecer aqui o relator Jucá por ter acatado a emenda de 28,86 para que a gente possa começar a discutir o pagamento. Então eu quero aqui fazer um apelo, pastor Eurico, Vossa Excelência, que também defende muito as Forças Armadas, para nos ajudar no sentido de buscar o pagamento dos 28,86, para fazer justiça aos militares que obedeceram o comando geral e não entraram na justiça. Dou uma parte a Vossa Excelência. Deputados Alcê, aproveitar para parabenizar Vossa Excelência. Num dia como o dia de hoje, Vossa Excelência está trazendo um assunto desse importante aqui. Os nossos queridos militares merecem todo o respeito, as Forças Armadas que têm prestado um relevante serviço à sociedade. Só temos a parabenizar Vossa Excelência e dizer que esta deve ser uma luta que deveremos encampar juntos em prol desses também heróis da defesa nacional. Parabéns a Vossa Excelência pelo relevante discurso. Acredito que todos nós que pensamos no bem desse país não vamos pensar diferente. Senhor presidente, para concluir, eu quero dar aqui um testemunho. Tive recentemente com o comando do Exército e lá um dos comandantes me disse que ele gostaria muito de colocar nas obras do Exército assim um cartaz muito grande, um outdoor. Aqui começa a obra do Exército, aqui termina a obra do Exército, porque as obras feitas pelo Exército Brasileiro não tem aditivos, não tem superfaturamento, obedece às especificações. 100 metros depois, aquelas obras feitas pelos empreiteiros já estão com contrato de manutenção, já tem aditivo e tudo mais. Então nós não podemos deixar de prestigiar as Forças Armadas brasileiras. Quero pedir ao presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional que marque ou convoque o ministro da Defesa aqui para que possamos debater este assunto. Eu pedi uma audiência com o ministro. Sabe quando tem audiência? 27 de maio. É um absurdo. Por quê? Porque não interessa a este governo prestigiar, discutir matérias relevantes como das Forças Armadas brasileiras. Portanto, é urgente, é necessário um debate sobre a remuneração dos militares das Forças Armadas brasileiras. Agradeço a Vossa Excelência, peço a Vossa Excelência que divulgue dos meios de comunicação, em especial na Hora do Brasil, senhor presidente. Muito obrigado. A lista de presença